Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as ervas e as plantas e como essas ervas e plantas funcionam dentro das energias consideradas Yin e Yang. Então vamos entender um pouquinho? Bom, antes de começar mesmo a falar, vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou a Michele Aranda, terapeuta holística, e estou deixando esse vídeo aqui sobre as plantas que eu utilizo bastante nas minhas técnicas e terapias de Reiki. Por quê? Porque elas complementam o tratamento, né? Então vamos lá. Começando, nós sabemos como a energia feminina e masculina é composta em cada um de nós. Isso não tenhamos dúvida, todos nós temos uma parte feminina e masculina. Quando eu faço o mapa astral das pessoas, costuma sair no cálculo a quantidade de energia Yang e a quantidade de energia Yin. O que isso significa? O tanto que a pessoa tem de potência Yang, que seria uma energia voltada para o calor, para a ação, para as decisões, que nós precisamos ter essa energia, tá? E quanto que essa pessoa tem de Yin, que seria a possibilidade de criar, de receber, de gerar, ligado ao frio, ligado ao feminino. E como que a gente pode trabalhar essas duas energias? Porque a gente sabe que tudo que é em excesso faz mal, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Então o problema é quando uma pessoa tem muita energia Yang e pouquíssima Yin, ou o contrário, que aí pode gerar algumas doenças, inclusive, transtornos e doenças. Então, por exemplo, uma pessoa muito Yang e que está com esse Yang em excesso é uma pessoa extremamente ansiosa, pode ter a pressão alta, é uma pessoa que faz acontecer, mas é uma pessoa que sofre com isso, pode ser até agressiva em alguns momentos por excesso dessa energia Yang, né? E uma pessoa que é excessivamente Yin pode ser deprimida, né? Pode desenvolver uma depressão aí, um estado depressivo, né? Uma falta de vontade para fazer as coisas, uma falta de ânimo. Então, qual é a receita, né? A receita é a gente tentar equilibrar essas duas energias. Então, naturalmente, a gente já tem uma constituição que sai no nosso mapa astral, que coloca lá qual é a sua porcentagem de Yang e qual é a sua porcentagem de Yin. Então, nós já temos isso na nossa constituição, né? Que dá para perceber, um dos métodos que eu uso é o mapa astral. Outro método para identificar quanto de Yang e Yin você tem seria por um questionário, que é muito usado na medicina oriental, que eles fazem e eles identificam quanto você tem de Yin e Yang por algumas perguntas, né, direcionadas lá para identificar isso. São os métodos que eu conheço, óbvio que deve ter muito mais, né? Como que eu percebo isso no Reiki, né? Às vezes uma pessoa que está excessivamente Yang, eu faço lá a harmonização dos chakras e seleciono alguns tipos de ervas e de plantas que essa pessoa pode usar para complementar esse tratamento, né, que é feito no Reiki, para poder segurar um pouco essa energia, e algumas práticas que ela pode fazer também para equilibrar essas energias. Então, por exemplo, algumas plantas que melhoram a nossa energia Yang, que acabam reduzindo um pouco o Yang em excesso, são plantas consideradas frias, né? Então, por exemplo, você pode usar uma melissa, tá? Uma melissa, que é uma erva bem assim, que tem os aspectos frios que vão causar o que no seu organismo? Uma calma, né? Vão trabalhar essa ansiedade, vão minimizar, né, essa questão do Yang. Outras plantas que podem causar esse efeito, por exemplo, nós temos a alfazema, que também é muito boa para isso, né? Temos a violeta, que é uma erva extremamente feminina, né? Que ela é toda caudalosa, ela tem aquele caldinho na folha dela, né? De tão feminina que ela é. Então, assim, há alguns aspectos nas ervas e nas plantas, conforme a gente vai estudando, que a gente identifica se elas são mais Yin ou Yang, né? Então, uma das características de uma erva Yin é ela ter bastante viscosidade, na maioria das vezes, né? Quando ela tem aquilo que a violeta tem quando você quebra ali a folha, né?
Quando o paciente está com muita energia yin, está deprimido, ele precisa de alguma coisa para dar uma energizada, né? Dar uma subida naquela energia para dar vontade de fazer as coisas. Então eu sempre indico o alecrim, que é uma ótima erva quente, que é uma erva que vai ativar a sua energia yang e vai desengatar um equilíbrio para você, né? Vai te promover um equilíbrio das energias, né? Outra que também é uma erva quente é a canela, né? Que tem que ser usada até com muita cautela por pessoas que têm pressão alta, que são ansiosas, enfim. Então, aqui é só um vídeo para explicar assim como eu uso essas questões das plantas para manter o tratamento. O terceiro passo e último desse vídeo, eu vou falar um pouquinho da postura das pessoas, né, que são importantes também. Então não adianta nada você fazer um reiki, você receber um reiki, você fazer todo o tratamento com as plantas, se você não tem a postura transformada. Então, por exemplo, se você já é mais ansioso, você precisa talvez trabalhar bastante meditação para poder diminuir essa ansiedade e assim criar hábito e criar uma forma de ser diferente, né? É uma espécie de reforma íntima que eu digo, que vai ajudar nos seus hábitos diários, na sua rotina, a curar isso, né? Esse estado desarmonioso de excesso de energia yang, tá? E o contrário também, se você é yin, você tem que tentar promover atividades, né? Andar, caminhar, correr, fazer coisas que realmente trabalhem a energia yin, né? De uma forma que ela se transforme, que ela saia desse estado extremo, né? De puramente yin e consiga se equilibrar ali no meio termo, né? Então, quanto mais a gente se identificar, né? Se olhar, se compreender e perceber quais são as energias que estão ali, melhor para a gente saber qual alimento consumir mais, né? Quais alimentos fariam mal. Então é importante isso, né? A gente desenvolver esse conhecimento holístico para que não consuma coisas e alimentos que possam talvez até potencializar um estado de saúde nosso e que a gente nem imagina, tá? Então é muito comum as pessoas irem nos fitoterápicos, né? Ah, fitoterápico é uma coisa natural, não vai te fazer mal. Entre aspas, né? Tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do que você está consumindo, vai te fazer mal sim, mesmo sendo natural, né? É um medicamento fitoterápico, então ele vai ter uma ação ali dentro do campo de atuação dele, por isso que a gente precisa tomar cuidado na hora de utilizar as ervas, as plantas, então não saiam fazendo banho à torta direito, tá? Que tem gente que tem mania, faz banho disso, faz banho daquilo, joga, né? No corpo, toma banho de erva, no caso. Então aí no caso você está reiterando às vezes uma característica tua que não tem que ser, né? Não tem que ser potencializada. Às vezes você está muito yang, aí você vai tomar um banho com alecrim, você vai ficar mais aceso ainda, talvez um outro banho seria melhor para você, né? Então, com base nisso, a mesma coisa para chá, né? O chá também tem esses efeitos, e eu diria que até mais sérios, porque o chá ele vem de dentro para fora, né? Então, por exemplo, o alecrim ele é bom para nossa circulação, mas por uma pessoa que já está ali com um esquema e um histórico de pressão alta, não seria indicado usar o alecrim com muita frequência, né? Teria que ser assim, muito dosado. Então a gente tem que ver que existem plantas, medicamentos fitoterápicos que são melhores para determinadas pessoas do que para outras, né? Uma outra técnica que a gente utiliza também é a radiestesia, né? A radiestesia, ela tem umas técnicas que medem ali, indicam medicamentos também para a pessoa, tá? Inclusive há pessoas que trabalham só com isso, que são especialistas em radiestesia ligadas a medicamentos, tá? Então também é uma outra área de atuação. Enfim, tudo que a gente faz que é ligado ao natural é muito positivo, porque sai daquela questão do alopático e às vezes de remédios que são controlados, remédios que têm vários efeitos colaterais.
Por outro lado, a gente tem que saber como usar, para também usar de qualquer jeito e até se causar um problema aí, sem saber, né? Pelo uso de uma determinada planta, uma determinada erva, tá bom? Bom, então fico por aqui, acho que já me estendi bastante. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até nosso próximo vídeo.